Olá pessoal, tudo certo? Então, essa semana nós vamos ver o conteúdo, tá? Que é um pouco diferente do que a gente vinha vendo aqui, tá? Nós vamos voltar um pouquinho para o juro simples, tá? Vocês lembram que eu sempre dizia para vocês que a gente deveria transformar o prazo e não a taxa até que eu dissesse o contrário? Pois é, então chegou o momento agora da gente começar a fazer a transformação de taxa, certo? Então, nosso conteúdo dessa semana é a taxa proporcional em juros simples. Tá? Então, conceito, tá? Duas ou mais taxas são ditas proporcionais no regime de capitalização simples, tá, gente? Não composta, sempre simples, tá? Quando, ao serem aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo, produzem o mesmo montante, certo, gente? Então, vocês logo vão entender o conceito bem fácil, tá? Às vezes o conceito científico aqui não é muito claro, tá? Mas a gente vendo aqui na maneira de calcular, vocês vão ver que é uma maneira bem simples, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? A partir de agora, nós vamos começar a transformar, tá? Quando o prazo e a taxa não estão na mesma unidade de tempo, a gente vai começar a transformar a taxa e vai deixar o prazo como tá? Como forma de treino, tá? Então, vamos lá. Como transformar as taxas? Então, a gente pode transformar as taxas proporcionais, tá? Através de um processo similar à maneira que a gente transformava os prazos. E isso no juro simples é possível. Por quê? Porque no juro simples as taxas são proporcionais, tá, gente? Então, por isso que a gente pode fazer isso, mas é só no juro simples que a gente pode fazer. No juro composto, a gente não pode fazer. Daí é outro método de cálculo, tá certo? Então, vamos lá. 3% ao mês para por cento ao ano. Como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é, bom, se eu tenho 3% ao mês, para transformar para por cento ao ano, o que eu posso fazer? Eu posso dividir ou posso multiplicar? Bom, eu não sei, professor. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 3% a cada mês que passa, no final de um ano eu vou ter mais ou menos que 3%. Ah, eu vou ter mais. Então, eu multiplico. Então, é 3 vezes 12. Por que 12, gente? Porque é a quantidade de meses que tem em um ano, certo? Então, 3 vezes 12, que é a quantidade de meses que tem em um ano, então eu tenho 36% ao ano, certo, gente? Então, 3%, tá? Foi ao mês, cresceu para 36% ao ano. Tá correto isso? Tá, gente? Porque eu já falei, né? Que 3% ao mês pulando para ano vai ser uma taxa maior, porque ele vai acumular esses 3% a cada mês que passa. Então vai ser um valor maior que 3. Deu 36. 36 não é maior que 3? É, então está correto. Multipliquei por 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, certo? Agora o inverso, gente. 24% ao ano para por cento ao mês. Bom, gente, então eu sei que se eu tenho 24% ao ano, eu vou ter menos, um valor menor que 24%, tá? Em cada mês que passa. Então vai ser 24 dividido por 12, certo? Porque é a quantidade de meses que tem em um ano. Então, 24 dividido por 12, 2% ao mês, certo, gente? Se a gente quiser fazer o contrário de novo, transformar esse porcento ao mês em porcento ao ano, não é 2 vezes 12? Não dá 24? Dá. Então, a gente pode ir e voltar no tempo, tá? Ou transformar de ano para mês ou de mês para ano, que vai ter que dar a mesma taxa que a gente estava trabalhando antes, tá? Isso serve como prova real também. Vamos lá, 3% ao mês para por cento ao dia. Gente, vamos lá. Existe por cento ao dia? Não é aplicável, tá? Praticamente no mercado, tá? Mas a gente pode usar como maneira de exercitar, tá? Então, se eu tenho 3% ao mês para por cento ao dia, primeira coisa, se eu tenho 3% ao mês, em um dia eu vou ter mais ou menos que 3%, vou ter menos, então eu vou dividir 3 dividido por 30. Mas por que 30, professor? Porque é a quantidade de dias que eu tenho em um mês e dá 0,1% ao dia, certo? Agora vamos fazer o contrário, 1% ao dia para por cento ao mês. Se eu tenho 1% ao dia, em um mês eu vou ter mais ou menos que 1% acumulado, vou ter mais. Então é 1 vezes 30. Por que 30? Porque é a quantidade de dias que tem em um mês. Então eu vou chegar em 30% ao mês. Vamos agora, 3% ao mês para por cento ao trimestre. Trimestre são 3 meses, tá, gente? Então, é mais ou menos que 3%. É mais, então eu multiplico. 3 multiplicado por quê? Por a quantidade de meses que tem em um trimestre. São 3. 3 vezes 3, 9. 9% ao trimestre.
1% ao mês para % ao semestre, gente. Quantos meses tem um semestre? 6. 1% ao mês, acumulando para semestre, eu vou ter mais ou menos que 1%? Eu vou ter mais, né? Então, é 1 vezes 6, que é a quantidade de meses que tem em um semestre. 1 vezes 6, 6% ao semestre. 3% ao mês para % ao quadrimestre, que são 4 meses, gente. Então, se eu tenho 3% em um mês, para % ao quadrimestre, que são 4 meses, eu vou ter um número maior que 3. Então, é 3 vezes 4, que é a quantidade de meses em quadrimestre, eu tenho 12% ao quadrimestre. E, por último, aqui, 1% ao dia para % ao semestre. Tá? A gente tem duas maneiras que a gente pode calcular. A gente pode fazer, então, primeiro, de dia para mês e de mês para semestre, tá? Que seria 1 vezes 30, que é a quantidade de dias que eu tenho em um mês, vezes 6, que é a quantidade de meses que eu tenho em um semestre, tá? Eu tenho 180% ao semestre, ou então eu posso fazer de uma via mais fácil, que é quantos dias eu tenho em um semestre? São 180, certo? É a metade de um ano, tá? 360 é um ano inteiro, um ano comercial, tá, gente? E um semestre comercial são 180 dias. Então, uma vezes, porque um dia, um semestre vai acumular mais tempo, mais um percentual maior do que 1% ao dia. Então, vai ser vezes. Quantos dias tem um semestre? 180. Então, 1 vezes 180 vai ser 180% ao semestre. Vamos ver dois exemplos aqui, tá? De continhas que a gente vai fazer, só que agora, ao invés da gente modificar o prazo, a gente vai modificar a taxa, tá, gente? A gente vai ver que é possível fazer isso e é muito fácil, tá? Então, vamos lá. A gente tem, então, ele pede aqui para calcular o montante da aplicação de um capital de 100 mil pelo prazo de 1 ano e meio, tá? A taxa de 1,5% ao mês. Então, veja que aqui eu tenho prazo em anos e a taxa em meses, em % ao mês, certo? Então, o que acontece? Antes eu faria o quê? Transformaria esse 1,5%, 1,5 anos em meses. Agora, a gente vai transformar esse 1,5% ao mês em 1% ao ano para acompanhar esse prazo, certo? Então, aqui eu destaquei aqui as variáveis do problema e aqui o que eu fiz, gente. Eu fiz o quê? Eu fiz essa transformação, tá? Perdão. Tô aqui, estava já lá no exemplo 2. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse 1,5% e aí, para trazer de 1,5% a cada mês que passa em um ano, não vou ter mais ou menos que 1,5%? Eu vou ter mais, então eu multiplico. Multiplico por quê, gente? Porque nem a gente viu ali em cima. 12 meses, que é a quantidade de meses que existe em um ano. Então, 1,5 vezes 12 dá 18% ao ano. Ok, jogo 18 na fórmula? Não, né, gente? O que a gente tem que fazer? Dividir por 100 para ter em decimal, tá, gente? Sempre esqueça, não esqueça que a gente não pode usar o percentual na fórmula. Então, 18 dividido por 100 dá 0,18. Vamos jogar os dados na fórmula. Tá, então aqui é a capital, que é 100 mil, vezes 1 mais 0,18, que é a nova taxa que a gente encontrou, tá? Que agora, estando por cento ao ano, eu posso calcular com o prazo em anos, tá? Então, 0,18 joguei aqui. E joguei aqui o prazo 1,5. 0,18 vezes 1,5, 0,27. Mais 1,27 multiplicando por 100, 127 mil. Façam o teste, gente. Se vocês quiserem fazer o teste para conferir, em vez de transformar a taxa, transformem o prazo. E vejam que vai dar exatamente o mesmo resultado. Deve dar o mesmo resultado, tá certo? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo aqui, só um pouquinho. Opa, não ficou nessa aqui. Só um pouquinho que eu vou botar aqui o segundo exemplo. É que eu estava pulando aqui, eu não estava enxergando aqui, tá? Mas vamos lá. Então, aqui. Exemplo 2. Calcular o capital de uma aplicação feita no período de 14 meses, a taxa de 6% ao ano. Opa, meses aqui em o período e a taxa está em % ao ano. Não estão na mesma unidade. Nós vamos ter que fazer uma transformação. Agora nós estamos testando, nós estamos treinando a transformação de taxa, tá? Que são as taxas proporcionais, então a gente vai transformar esse 6% aqui em % ao mês, certo? Porque o prazo está em meses, cujo valor de resgate foi 150 mil, certo? Então vamos lá, aqui eu destaquei aqui as variáveis e eu vou chegar então opa, esse 294 aqui está incorreto, eu vou mudar aqui, tá, gente? É 150 mil, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó.
6, tá? Esse 6 de porcento ao ano eu vou ter que trazer para porcento ao mês. Então, se eu estou com 6% ao ano, eu vou ter mais ou menos que 6% ao mês? Eu vou ter menos, porque eu vou estar indo para uma unidade menor. Então, eu tenho que fazer 6 dividido pelo quê? Pelo número de meses que há em um ano. Então, são 12. 6 dividido por 12 dá 0,5% ao mês. Ok, joga esse valor na conta? Não, gente, tem que dividir por 100, tá? Para trazer para unitário, para trazer para decimal, certo? Aí eu posso jogar. Então, montante igual a capital, né? Isso aqui eu já nem estou revendo com vocês, porque isso aqui já é batido, né, gente? Então, vamos lá. 150 mil igual a capital, que multiplica 1 mais 0,005 vezes 14, que é o número de meses, tá? Dá 0,07 mais 1,07. Está multiplicando aqui, passa dividindo, 150 dividido por 1,07, o capital então deu 140.186,92. Então é o seguinte, gente, eu vou passar para vocês agora uns exercícios de vocês fazerem as transformações, tá? Primeiro conforme, tá? Esses exemplos aqui e depois os exercícios vão passar conforme os exemplos aqui de matemática financeira de juros simples, tá? Que eu vou dar uma continha para vocês, vocês vão chegar ao resultado final, só que fazendo a transformação da taxa, tá, gente? Não transformem o prazo, transformem a taxa para treinar, tá certo? Porque a gente vai precisar disso na hora de fazer a transformação de juro composto, que é um método diferente, mas aí a gente já está construindo o raciocínio, tá certo? Agradeço o pessoal aí que está assistindo o vídeo, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via e-mail, tá, gente? Sempre lembrando de colocar o nome da turma de vocês, a atividade e a questão que vocês têm dúvida, tá, gente? Podem entrar em contato comigo por e-mail, pode enviar e-mail qualquer dia, qualquer horário que eu vou ver assim que possível, tá certo? Um abraço e até a próxima.